sem mistério. Olá pessoal, estamos iniciando o programa Espiritismo Sem Mistério, sejam bem-vindos. Estamos abordando a questão do Livro dos Espíritos. Você que já está conosco há algum tempo sabe que nós estudando esse belíssimo livro, já falamos a respeito do sono, dos sonhos nos programas anteriores. Você pode buscar, é um assunto bastante interessante. Nós temos mais de, acho que 4, 5 programas abordando esses assuntos e tudo muito bacana para que a gente possa, que a gente aprenda sempre mais, não é? Nós descobrimos com os espíritos como é importante nós guardarmos os sonhos, guardarmos o que vivenciamos nas experiências quando saímos do corpo. Hoje nós estaremos entrando num assunto, num tema novo, que tem um pouco, está relacionado, mas o nosso tema de hoje fala da visita espírita entre pessoas vivas. Então, fique conosco, pegue seu livro, seu caderno, e nós vamos dar início então ao Espiritismo Sem Mistério, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. É sempre uma festa podermos estar aqui na TV Mundo Maior tratando do tema que já nos prende há vários anos aqui, lidando com o Livro dos Espíritos de uma forma bastante clara, de uma forma bastante objetiva, para não ter mistério, não é mesmo? Para que as coisas não fiquem assim nebulosas, amedrontando as pessoas. E isso só é possível também porque tem uma super equipe que cuida de toda a qualidade da TV Mundo Maior e que faz essa imagem e áudio chegarem a você. Não é, Solange? É isso mesmo. Nós estamos com o Jefferson Carvalho, Valdeci Lourenço, a Regina Prata, queridíssima, e a Margarete Parpinelli. Todo mundo fazendo com que você receba tudo com muita qualidade. E as meninas já estão aí, de prontidão, aguardando as informações, aguardando as dúvidas de vocês, inclusive a resposta para a nossa pergunta-desafio, que eu vou falar daqui a pouquinho. Você pode participar respondendo para a gente e anota aí que eu vou passar o WhatsApp da TV Mundo Maior, que é o 0 operadora 11 996 433827. E a nossa pergunta desafio, que nós vamos pedir para o Jefferson colocar para a gente na tela, é o slide 16. Olha só que pergunta legal que a gente tem hoje. No sonho, alguém pode saber se seu amigo está vivo ou morto? Olha só que legal, porque nós podemos às vezes ter amigos de muitos anos com os quais não nos relacionamos mais, perdemos contato, tivemos um afastamento natural, cada um foi viver a sua vida, mas aquela amizade prosseguiu. E agora, às vezes você entra nas redes sociais, procura o nome do amigo, não sabe se ele está vivo ou morto, não aconteceu nada que desse a você a notícia de que ele estava ainda entre os que estão vivendo na Terra, encarnados. Então Kardec quer saber, no sonho, e nós perguntamos a você, é possível que alguém, não tendo mais notícia se tem o seu amigo vivo ou morto, fique sabendo disso em sonho? Pode acontecer de ele sair do corpo e encontrar com aquele que foi seu amigo e o amigo dizer para ele, não, eu já bati com a cachuleta, eu já não estou mais aqui, ou eu ainda estou aqui, eu ainda estou como você, eu sou de carne e osso ainda. Pode acontecer isso? Isso a gente vai ver no programa de hoje. Mas para a gente chegar lá, nós temos que começar do slide número 1, não é, Solange? Nós temos que ir para o primeiro slide, que é este que você já está acostumado, só que tem uma pequena modificação. Você está vendo na tela aí? Porque o tema agora é outro, Solange. A Solange já disse, não é? É isso mesmo. Hoje estaremos tratando da questão da visita espírita entre pessoas vivas, ou seja, quando nós saímos do corpo, nós podemos visitar outros companheiros, amigos, e vamos ver o que os espíritos vão dizer pra gente. E você vê nessa imagem que estão os dois dormindo, cada um na sua casa, na sua cama, cada um saiu do corpo e do lado de lá puderam se encontrar. Será que isso é possível? Visita espírita entre pessoas vivas. Quando você dorme, você sonha somente com defuntos? Com aqueles que já foram para o outro lado? Ou você já sonhou com pessoas que estão no seu dia a dia, convivendo com você? E é justamente esta visita espírita entre pessoas vivas que Kardec vai abordar nessa parte do Livro dos Espíritos. Aí você vê que a gente sai do corpo e fala, eu vou fazer uma visitinha, acho que eu vou visitar o fulano. Será que é assim? Como a gente, da mesma forma que a gente faz quando a gente está acordado, não é? Encarnado, acordado? Então, vamos ver o que os espíritos dizem pra gente. E aí... Nós vamos para a questão
inicial, que é a pergunta 413 do slide 2. O Jefferson vai pôr para a gente aí. Do princípio da emancipação da alma durante o sono, resulta que temos uma dupla e simultânea existência. A do corpo, que nos dá a vida de relação exterior, e a da alma, que nos dá a vida de relação oculta. Isto é exato? Você vê aí que Kardec está fazendo uma afirmativa. Por aquilo que nós estamos vendo, existem duas vivências simultâneas. E essa existência fora do corpo, que é aquela que ele chama da relação oculta, que você não está vivenciando fisicamente, e a outra existência, que é a da vida de relação exterior. A vivência do corpo. Seriam, então, duas existências ao mesmo tempo? Isto é exato? Kardec pergunta aos espíritos. Será que o homem vive duas coisas diferentes? Tem duas existências, uma no corpo de carne e outra fora dele? É uma pergunta bastante interessante. E a gente já vai para a resposta que está no slide seguinte. O Jefferson vai pôr para nós a resposta da pergunta 413 aí na tela. No estado de emancipação, a vida do corpo cede lugar à vida da alma. Mas não são, propriamente falando, duas existências. São mais duas fases da mesma existência, porque o homem não vive duplamente. Olha só como os espíritos são precisos, como eles nos esclarecem de forma objetiva. O homem tem uma única existência, e esta existência se desdobra em duas fases. Aquela em que você está ligado ao corpo físico, que é a fase da sua vigília, você está acordado. E a outra fase, que é quando o corpo descansa e você vai para o outro lado. Então, estas duas fases são fases da mesma existência. Não são duas existências diferentes, em que o espírito está existindo no corpo de carne, depois ele para de existir no corpo de carne e vai existir no corpo do mundo espiritual. Não. É uma única e ininterrupta existência que tem essas duas fases. Do mesmo modo que a gente tem noite e dia na nossa rotina diária da Terra, a Terra vai girando e um dos seus lados fica sempre exposto para a luz, o outro fica na sombra. Mas é a única Terra, é uma mesma Terra. Não existe a Terra da escuridão e a Terra da luz. É uma única Terra que o movimento faz com que os que estão vivendo nela, ora fiquem expostos à claridade, ora fiquem expostos à ausência da claridade. Então, da mesma forma, também a vida é uma só. A existência é única. Uma parte a gente passa encarnado, acordado, e a outra parte a gente passa encarnado, mas do outro lado da vida espiritual, não é mesmo? Eu acho que vale também a gente lembrar que muitas vezes a gente tem, às vezes, alguns amigos que eles têm um determinado, até mesmo nós temos um determinado comportamento quando estamos com um grupo de pessoas e temos um outro comportamento quando estamos numa outra situação diferente. Você está num templo religioso, você é todo bondoso, todo caridoso, ajuda as pessoas. Aí você está dentro da sua casa com a sua família, você já solta os cachorros, você é irritado, você é nervoso. Quer dizer, dá a sensação que você também tem esse duplo lado, não é verdade? Dá a sensação, na verdade, o que realmente nós somos. Eu acho que é interessante a gente pensar um pouco a respeito disso, porque o que nós realmente somos, mesmo que nós estejamos acordados, não é? Durante a noite, nós vamos buscar o quê? Vamos buscar, talvez, alguma outra tarefa, alguma outra diversão, coisas que nós não temos coragem de fazer quando estamos acordados. Quando estamos dormindo, o nosso espírito vai, visita lugares que eventualmente fazem parte do nosso desejo íntimo. Então, acho que é interessante a gente sempre pensar no que realmente nós somos, porque, na verdade, nós somos aquilo que nós temos por dentro, não aquilo que nós parecemos ser para os outros. Essa é uma questão que nós vamos ver mais adiante, nessa mesma sequência, que Kardec também vai perguntar sobre isso aos espíritos. Mas é importante que nós nos lembremos que a primeira questão deste tema nos está colocando exatamente que a existência é uma só. Não há duas existências. Não existe uma existência encarnado e outra existência no plano desencarnado. Agora, como nós vamos vivenciar estas duas realidades, nós vamos ver Kardec perguntando um pouco mais para frente.
coisa que depois a Solange vai também completar. Agora nós vamos dar sequência na questão seguinte, no slide número 4, a questão 414, o Jefferson vai pôr na tela. Duas pessoas que se conhecem podem se visitar durante o sono? E aí, o que vocês acham? Duas pessoas que se conhecem, elas podem se visitar durante o sono? A Solange já tinha falado um pouquinho disso. Ah, eu vou sonhar com fulano, eu vou visitar Beltrano. A gente, faz tempo, às vezes a gente tem uns amigos, né? Como o André disse mesmo, a gente tem uns amigos que a gente não vê faz tempo. De repente você pensa nele ou nela, você fala, nossa, faz tanto tempo que eu não vejo. Não, mas não precisa fazer muito tempo, aí, não. Ou, enfim, será que ela está bem ou não? Né? Eu vou lá na casa do meu amigo, vou conversar com ele, a gente vai trocar umas ideias. Às vezes as pessoas planejam um fim de semana juntos, não é? Um fim de semana de festa, um fim de semana de passeio, e então elas podem durante a noite combinarem, podem se encontrar, é o que Kardec quer saber. E então, duas pessoas que se conhecem podem durante o sono se visitarem? Não pode ser que elas morem na mesma cidade, pode ser que elas sejam colegas de trabalho. Você que está me assistindo, que está nos vendo, põe aqui na geral, Jefferson, vamos inaugurar a geral mais próxima. Então, aí, isso mesmo. A gente quis ficar mais perto de vocês, o Jefferson deu um jeito, né, Solange? Isso mesmo, a gente tá muito lá longe. Você que está nos assistindo, você já deve ter sonhado com amigos do seu colégio, da sua escola, com companheiros de trabalho na sua profissão, e não fazia muito tempo que você estava sem vê-los. Então, há algumas coisas que permitem que você tenha este contato do outro lado com esta pessoa. É a pergunta de Kardec. Para nós parece meio óbvia a resposta, mas ao tempo em que Kardec estava estudando estes fenômenos, isso ainda era uma coisa que o mundo espiritual não tinha respondido. E agora, na sequência, a não ser que a Solange queira completar alguma coisa, nós vamos pedir para o Jefferson colocar a resposta da questão 414. Vamos ver? Sim. Sim, duas pessoas que se conhecem podem se visitar durante o sono e muitas outras que creem não se conhecerem reúnem-se e conversam. Pode ter, sem disso suspeitar, amigos em outro país. O fato de ir ver, durante o sono, os amigos, os parentes, os conhecidos, as pessoas que podem ser úteis, é tão frequente que o fazem quase todas as noites. Olha que interessante essa resposta, não é mesmo? Porque muitas vezes nós nos encontramos com pessoas que parece que nós já temos uma simpatia, já temos uma facilidade de entrosamento com elas. Pode voltar para a gente aqui, por favor, Jefferson. E esta facilidade, muitas vezes, não está enraizada no fato de nós já termos vivido outras existências juntos. Às vezes pode ter sido. Porém, muitas vezes, essa afinidade já foi construída durante o repouso dos corpos, quando em espírito se encontraram. Puderam conversar, puderam trocar ideias, e quando se encontram na Terra pela primeira vez, aquilo é uma coisa como que um reencontro. Poxa, parece que eu te conheço, ou a gente pensa do mesmo jeito, que é uma afinidade bastante mais fácil de ser estabelecida. Então, o que os espíritos estão dizendo é que não apenas nós vamos encontrar amigos durante o repouso do corpo, como aqueles que nós não sabemos que estão vivos na Terra, são amigos de outras vidas, são amigos que estão em outro país, encarnados em outro lugar. E com isto, nós compomos um grupamento de afinidades que envolvem não apenas a vida física nossa neste momento, junto dos que nós conhecemos, como também a companhia de outros espíritos que estão encarnados em outros lugares e que a gente também não conhece, mas está do outro lado afinizado com eles, não é, Solange? E os espíritos dizem que isso é tão comum que isso acontece praticamente em quase todas as noites. A gente visita, a gente encontra essas pessoas, sim. E isso faz você que está nos assistindo pensar naqueles sonhos que você tem com pessoas que você não sabe quem são, pessoas que você conversou bastante e não teve uma identificação clara. Pode ser que você passe a vida toda e não encontre essa pessoa, mas pode ser que ela faça parte daqueles com os quais você vai se encontrar em algum momento. E
o que aproxima os espíritos são as simpatias e a identidade de valores, de princípios, de buscas. O capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo nos explica isso. As famílias pelos laços corporais e as famílias pelos laços espirituais. É a simpatia e a união de pensamentos que faz com que você crie laços espirituais. E então, durante o repouso do corpo, você pode ter contato com outros amigos que estão vivendo na vida física e que estão em outras cidades, em outros lugares. E é isso que dá uma riqueza na nossa relação. Mas aí Kardec vê essa resposta, não é? Põe aqui para mim, Jefferson. Kardec vê essa resposta dos espíritos e ele faz uma... Que já está Volta aí. um pouquinho. Já pôs aí? Já, vamos lá. Ele faz essa pergunta que está aí na tela. Qual pode ser a Para que utilidade? serve? Então, Né? Para que serve a gente sonhar com esses caras que a gente não conhece ou com esses amigos se... qual pode ser a utilidade dessas visitas noturnas, uma vez que não nos lembramos delas? Eu não sei quem é, não sei se eu sonhei, não sei com quem eu estive, alguém falou comigo, mas eu não sabia quem era. Para que serve, então, essas visitas noturnas? Uma vez que nós temos, às vezes, dificuldade de nos recordarmos dessas visitas, desses estados de contato com outras pessoas. Por falar nisso, nós fizemos, há algumas semanas atrás, um programa que explica como a gente pode melhorar a capacidade de nos lembrar dos sonhos, aliás. Você deve procurar, porque lá você vai ter toda este passo a passo, são 8 itens que nós colocamos como lembretes, para que no momento que você se prepara para dormir, você possa acionar mecanismos que todos nós possuímos, de forma que, quando você acordar no outro dia, você tenha mais facilidade de resgatar as experiências que você teve com o espírito fora do corpo. Então, esta pergunta de Kardec aos espíritos é natural para quando você não tem este contato ou essa facilidade de recordação. Portanto, se a gente não lembra, para que adianta a gente sonhar com todos eles e se a gente não vai aproveitar isso? Agora, então, nós vamos para a resposta no slide número 7. Vamos ver o que os espíritos respondem. O Jefferson vai pôr para nós. É comum ficar, ao despertar, uma intuição que é, frequentemente, a origem de certas ideias que vêm espontaneamente, sem que se as explique, e que não são outras que aquelas adquiridas nessas conversas. Então, explica aí para nós. A gente vê que apesar da gente não lembrar do que foi realmente dito com aquelas pessoas que nós encontramos durante a noite, fica a ideia, aquela coisa fica uma intuição dentro de nós. E quando a gente desperta, essa intuição vem com a gente. Nossa, me vem uma ideia, vou fazer tal coisa. Puxa vida, eu estava pensando num determinado problema e eu acho que eu vou resolver dessa maneira. Um exemplo, não é? Você vem com uma intuição, de repente, de uma ideia, daquilo que você conversou, apesar de você não se lembrar do que aconteceu, mas essa intuição está lá no seu íntimo. E isso desperta quando você acorda, você começa a pensar sobre o assunto, como se a ideia fosse sua mesmo. E, na verdade, é fruto daquela conversa. Então, você, muitas vezes, não está com a lucidez completa. O cérebro não está com aquilo escrito como se fosse um livro muito nítido, mas aquilo está no seu inconsciente, aquilo foi arquivado. E em determinada hora, em determinada circunstância, aquilo pode aflorar a sua mente. E isto, então, atesta que realmente essa é uma realidade que você vivenciou, que você adquiriu. Em alguns casos, olha que interessante, acontece às vezes de você estar sonhando com uma pessoa que você conhece e você fala, nossa, eu acho que eu sonhei com fulano. Mas aí você vai, levanta, vai escovar dente, toma café e vai para o seu trabalho. Esqueceu do sonho. Aí quando passa o dia, um amigo seu que está trabalhando em outro departamento do seu escritório, da sua empresa, cruza com você e fala assim pra você, fulano, tô te vendo aqui, lembrei que sonhei com você essa noite. Aí você imediatamente fala assim, nossa, é mesmo, eu sonhei com ele também.
Ah, tá vendo que prova interessante? Você ouve de alguém com quem você sonhou, mas não se recorda mais, esqueceu, que ele sonhou com você naquela noite. Isso é um indício bastante consistente de que você, que não falou nada, mas se recorda, esteve de verdade com aquele com quem você sonhou e que também se recordou de ter sonhado com você. Olha que interessante isso, não é mesmo? E aí, Solange? E vamos seguir, porque no slide 8, Kardec continua com o seu questionamento. Fala o seguinte: o homem pode provocar as visitas espíritas pela sua vontade? A Solange já perguntou isso lá no começo do programa. Pra gente já ficar pensando. Acho que eu vou lá na casa da Mariazinha. Ele pode dizer ao dormir: esta noite eu vou me encontrar em espírito com tal pessoa e dizer-lhe tal coisa. Então, será que é possível uma coisa dessa? Já pensou? Você sonha em encontrar, sei lá, o Ayrton Senna. E você, eu vou encontrar o Ayrton Senna essa noite. Ou então algum artista que você gosta muito. Eu vou lá, vou falar pra ele assim, assado, vou dizer isso, vou dizer aquilo. Você já imaginou como que as coisas são se todos os que são fãs de alguém famoso, ou de alguém importante, tiverem essa possibilidade de, à noite, determinando-se a ir lá, falar, encontrar e desabafar ou conversar, eles tivessem essa possibilidade, né? Seria uma complicação ou não? O que você acha? Mas Kardec perguntou aos espíritos e certamente é uma pergunta interessante. Nós podemos determinar que vamos encontrar com A, com B, com C e dizer certas coisas que a gente quer dizer para ele durante o sono? Vamos ver qual foi a resposta que os espíritos nos deram? O Jefferson vai pôr o slide 9 aí na tela. Eis o que se passa. O homem, ao dormir, seu espírito desperta. E o que o homem resolveu, o espírito, frequentemente, está bem longe de seguir. Porque a vida do homem interessa pouco ao espírito quando este está desprendido da matéria. Isto se aplica aos homens já muito elevados. Bom, vamos parar aí porque a resposta continua no slide seguinte, mas vamos deixar as coisas por enquanto aí. A Solange vai comentar pra gente um pouco dessa primeira parte da resposta. Bom, tá dizendo que, vamos ver o que acontece, porque o homem, quando ele vai dormir, ele até pode dizer, eu vou fazer tal coisa, eu vou falar com fulano, beltrano, mas aí ele dorme. Só que quando ele dorme, ele sai do corpo físico. E aquilo que era importante para você, quando você estava encarnado, aquelas preocupações da matéria, a hora que você se vê livre do corpo, quer dizer, isso já não importa muito para você. Então você vai fazer o que você tem que fazer, você tem um espírito livre, você vai visitar lugares, você vai ver pessoas, você não está atrelado àquilo que você disse que ia fazer quando estava encarnado. Por quê? Porque na realidade, a sua realidade agora é outra. Você deixou o corpo físico e aquilo que te preocupava, aquilo que você queria fazer quando você estava na matéria, para o espírito agora não tem nenhum sentido. Então você observa o seguinte: o que você decide como homem encarnado e vigilante, ou seja, acordado, porque no caso os dois estão encarnados, só que um está acordado, eu vou fazer tal coisa, eu vou em tal lugar, vou conversar com fulano. Aí você vai dormir. E aí, dormindo, o que acontece? Seu espírito sai do corpo e você não raciocina mais com o cérebro humano. Você raciocina com a mente de espírito. E do lado de lá, os seus interesses são diferentes. Você não tem que perder seu tempo indo procurar o fulano. Você vai fazer outras coisas ou vai buscar outras informações. Então, por isso é que ele está dizendo que quando o homem vai dormir, o espírito desperta. O espírito que antes estava preso ao corpo, agora ele acorda. E aquilo que o homem resolveu, o espírito dele, frequentemente, está bem longe de seguir. Porque a vida do homem interessa pouco ao espírito quando ele está fora da matéria, quando ele está desprendido do corpo de carne. Agora, isto, ele está dizendo, esta primeira parte se aplica a quem? Aos homens já muito elevados, aos homens e mulheres que já venceram o apego às coisas da matéria. Porque agora vem a segunda parte da questão. Vamos lá para o próximo slide, Jefferson. Pode colocar na tela. Os outros passam de outra forma sua existência espiritual, entregando-se às suas paixões
ou permanecendo na inatividade. Pode, pois, ocorrer que, segundo o motivo pelos quais se propôs, o espírito vá visitar as pessoas que deseja. Mas sua vontade, no estado de vigília, não é uma razão para que o faça. Não é a razão para que ele vá lá o estar querendo ir lá. Acontece que os espíritos menos elevados, ou, para dizer mais claramente, os espíritos mais atrasados, eles se entregam às suas paixões, eles se entregam às suas emoções fortes, ou eles ficam parados no nada a fazer. Ao saírem do corpo, eles estarão diante disto. E para que a gente possa entender, vamos imaginar o seguinte: uma pessoa que é rancorosa, uma pessoa que passou por uma situação em que ela se sentiu enganada, iludida ou se sentiu prejudicada, ela pode ficar com isso guardado no seu íntimo. Porém, ela vai trabalhar, vai fazer suas coisas, vai ter lá seus afazeres, ela não está pensando naquilo. Só que quando ela vai dormir, a mágoa, a raiva, a ira, o ódio, o desejo de vingança podem fazer que ela vá visitar ou vá procurar o seu adversário, aquele que o prejudicou, para ficar lá atazanando a vida dele. Mas isso por quê? Porque sua mente está vinculada ao ódio, ao rancor. Mesmo que durante o dia ele não tenha ficado, eu vou matar aquele cara, eu vou prejudicar aquela pessoa, eu vou me vingar dele. Não. Mas no íntimo, quando o espírito deixa a matéria, é esta paixão, são os interesses materiais ou os interesses do apego, os interesses do domínio que vão fazer com que ela vá procurar aquilo que é mais importante para ela. Não é pelo fato dela dizer, eu vou à noite me vingar, que ela vai realmente para lá. Mas, quando os homens inferiores, como eles dizem aqui, estão vivenciando suas experiências fora do corpo de acordo com as suas paixões, é possível que ele tendo ódio, guardado ódio, ou ele tendo uma disputa, querendo prejudicar uma outra parte, durante a noite ele vá atrás, para já tentar prejudicar antes de acordarem os dois no corpo no dia seguinte. Então vejam só que é a potência mental da emoção desvairada, das viciações da alma, que vai dirigir o caminho do espírito. Mesmo que eventualmente ele, pensando em outras coisas, não tenha deliberado naquele dia fazer a perseguição que ele queria. Mas a ideia fixa, aquele sentimento ruim, aquele sentimento de amargura, continua prevalecendo no íntimo da pessoa. Então, observamos isto naquilo que os espíritos estão respondendo. Esses que estão nessa existência inferior, esses que estão menos elevados, eles se entregam às suas paixões. Pode assim ocorrer que, segundo o motivo pelos quais ele se propôs, o espírito vá visitar aquelas pessoas que ele deseja. Seja para prejudicar, seja para ver como estão, seja para tentar mudar a maneira de ser. Mas a sua vontade no estado de vigília não é uma razão para que isso aconteça. Isso está dentro dele. Não é o fato dele ter querido ou não ter querido que vai produzir este fenômeno, ok? Parece até que o que vale é o somos nós como espíritos mesmo, a nossa vontade como espíritos, né? Porque aí a gente tem uma amplitude, né? A gente tem um conhecimento maior de tudo. E nós como espíritos, aí sim, nós nos posicionamos se vale realmente a pena eu fazer aquilo que eu queria fazer quando estava encarnado, quando estava acordado ou não. E isso é importante, Solange, por quê? Porque as pessoas, elas vão estar refletindo do outro lado a sua elevação espiritual ou o seu atraso. Então, pode ser que ao sair do corpo, se o espírito ainda é apegado aos seus vícios, ao invés de ele fazer as coisas importantes para que ele possa melhorar de vida, aprender, estudar, não, ele vai procurar um desses cantos viciantes que existem também, esses antros no plano espiritual inferior, onde ele vai trocar informações, trocar emoções de baixo teor. E depois ele acorda no dia seguinte com essa satisfação.
Então, você vê que o impulso da mente, do espírito, é que vai fazer com que ele vá. Se ele odeia, se ele tem raiva, ou se ele tem inveja, ele vai atrás disto, de tentar suprir essas suas necessidades. Mas se ele é um espírito elevado, ele vai sair do corpo, ele não vai pensar como carne, ele vai pensar como espírito. Então, eu tenho mais coisa para fazer, eu vou procurar outros negócios aqui que são importantes para mim, como espírito, ok? Uhum. André, temos várias participações Vamos lá, aqui. vamos ver? Vamos dar uma olhada? Peraí, deixa Vamos eu pegar começar aqui lá É você. Olha aqui, ó, nós temos o Ronaldo Santana, que saúda a gente e diz que sim, que nós podemos saber sim se o nosso amigo está vivo pelo sonho. E já está respondendo a pergunta desafio, Solange. Antes da gente continuar, vou passar a pergunta desafio para o pessoal que está nos assistindo. Se você ainda não participou, dá tempo de participar. Nós estamos com a pergunta desafio, que é a seguinte, do slide número 16. No sonho, alguém pode saber se seu amigo está vivo ou morto? Então, no sonho, será que alguém pode saber se seu amigo está vivo ou morto? O Ronaldo já está respondendo aqui, daqui a pouco a gente vai chegar nessa resposta. E vocês podem participar, enviar as dúvidas, os comentários, a resposta no WhatsApp da TV Mundo Maior. Anota aí, é o 0 operadora 11 996 433827. 996 433827. Dá tempo de responder. Nós vamos aqui agora dar continuidade falando a respeito da turma. É o Felipe Prince, que também saúda o programa, a Sandra Sauí, que também envia abraço para todos, e a Renata Costa, aqui de Santana. Acredito muito nisso, pois aconteceu comigo. Eu tinha um amigo que se comunicou comigo através do sonho, se despedindo de mim. Achei estranho e no dia seguinte resolvi ligar para ele. E ao ligar, o irmão dele me atendeu e disse que ele havia falecido de um acidente de moto naquela mesma semana. Olha só, legal, que né, interessante, Renata? Isso mesmo. Muito obrigado pela sua participação, dando autenticidade àquilo que os espíritos estão explicando. Muito obrigado. Exato. Temos a participação também do Rafael Barbosa Chagas, do Rio de Janeiro. A Eliane Valverde também nos saúda, a Cleusa Rezende também envia abraços, mas não sabemos de onde estão, não é? A Sandra Cunha, de São Paulo, a Edna Freire da Silveira. O Ronaldo Santana ele está confirma. dizendo que pode visitar sim. Sim. Ronaldo está respondendo. A Maria de Lourdes Sanches diz que também está dando um olá pelo chat. O Rafael Barbosa Chagas escreveu dizendo o seguinte, olha, eu já tive essa experiência. Há alguns anos atrás, encontrei um amigo em desdobramento e estávamos em um local de auxílio. Ele disse não se recordar, mas para mim é nítido esse encontro até hoje. O amigo não lembrava, mas ele sabia que estava lá, trabalhando com esse companheiro. A Silvia Sala também, de Sertãozinho, dando um oi pra gente. A Elaine Stroider, também de São Paulo, dando um oi pra gente. Vantuir Aleixo, de Uberaba. Legal, Vantuir. O Daniel Rosa de Assis, que também lá de Goiânia sempre está conosco no nosso programa, ele diz o seguinte, boa tarde, pode ocorrer visitas durante o sono físico, conforme a elevação espiritual, com espíritos luminosos em instrução ou com espíritos vampirizadores, conforme a obsessão permissiva? Ô Daniel, nós não estamos falando de processo obsessivo. Nós estamos falando de visita entre pessoas que estão encarnadas, que é o tema do que estamos aqui abordando na parte do Livro dos Espíritos. As suas considerações nos colocam na condição de perturbação espiritual, não é? E nós teremos possibilidade de estar em contato com espíritos mais elevados ou de estarmos junto de entidades que estão tentando nos atrapalhar. Isso é da natureza da nossa relação com o mundo invisível, ok? Nós já abordamos isso nos programas anteriores do sono e dos sonhos. Agora, especificamente a partir da pergunta 413, Kardec está se debruçando sobre a possibilidade de duas pessoas vivas no corpo durante a noite se encontrarem, ok? Então, é por isso que nós estamos fazendo essa ressalva na sua pergunta. Também um abraço para Neide Moraes Fabres, que nos saúda. Uma boa tarde para você também, Neide. Agora, nós vamos nos aproximando da questão que está... Questão 417, está no slide 11. Que está aqui, dando sequência ao tema, o Jefferson vai pôr para nós na tela. Um certo número de espíritos encarnados pode reunir-se em assembleia?
Que é isso, Solange? Será que a gente pode montar um grupo no plano espiritual? Mas não é pelo WhatsApp, não, viu? WhatsApp. Aí é ao vivo. WhatsApp no plano do espiritual, céu. ao vivo, isso. A gente pode se reunir, fazer um grupão para bater um papo, uma assembleia, uma conversa. Isso é possível? Encarnados, podemos estar do outro lado fazendo algum aprendizado. Olha, eu recomendo a você que procure no nosso programa Espírito da Letra, analisando a obra do Espírito André Luiz, programa este que é apresentado aqui na TV Mundo Maior. Nós já fizemos o livro Missionários da Luz. No livro Missionários da Luz, existe exatamente isso aqui que Kardec está perguntando. Depois que a gente lê a resposta, eu vou contar rapidinho para vocês. Vamos lá? O Jefferson vai pôr para nós a resposta que os Espíritos dão à questão 417. Sem nenhuma dúvida, os laços de amizade, antigos ou novos, reúnem frequentemente diversos espíritos, ditosos de se encontrarem em assembleia. Eles estão reunidos, estão aprendendo coisas juntas. E no livro Missionários da Luz, o Espírito Alexandre é responsável para o ensinamento de um grupo de encarnados que se reúne uma vez por semana no plano espiritual, das 2 às 4 da madrugada, para tratar das questões ligadas ao processo da mediunidade. Este grupo é um grupo fixo que conta, aliás, com 300 matriculados, 300 indivíduos que estão vivendo na Terra, encarnados, e que durante a noite se comprometem a ir a este estudo de 2 horas com o Alexandre. Só que André Luiz conta o seguinte, dos 300 matriculados, somente 30 têm uma frequência constante. Só 30. E nesse dia que André está contando isso, 2 deles não apareceram para a aula, o Vieira e o Marcondes. Leia o capítulo que fala sobre isso no livro Missionários da Luz. É muito interessante. E nós estamos vendo aqui que é uma assembleia, uma reunião de vários espíritos com uma finalidade de aprender, de trocar experiências, de receber orientações do mundo invisível. E eu acho que também responde um pouco a pergunta do Daniel Rosa, que a gente estava comentando agora há pouco, tem um pouco a ver com a sua pergunta, ou seja, é possível, né, que há visitas durante o sono físico, conforme a elevação espiritual, é possível que a gente se encontre com espíritos luminosos em instrução. Você, uma das partes da sua pergunta, eu acho que está respondida aí também, Daniel. Mas, vamos em frente, André? Vamos porque tem ver um o comentário agora de Kardec. No slide seguinte. Pela palavra antigo, é preciso entender os laços de amizade contraídos em outras existências anteriores. Trazemos, ao despertar, uma intuição das ideias que adquirimos nessas conversas ocultas, ignorando sua fonte. Então você vê como que Kardec dá essa mesma... E ele se refere ao antigo aqui, André, desculpa te interromper, Sim. que ele fala, né, que a gente pode se reunir através dos laços de amizade, antigos ou novos. E esse antigo aqui é o que ele diz, que é preciso entender como os laços de amizade que foram adquiridos nas existências anteriores, não é? Isso mesmo. Essa antiguidade não é de um tempo de vida na Terra apenas, é de uma ancestralidade de até outras existências. E isso é muito importante que a gente se lembre para que nós possamos ver como é importante esse encontro do outro lado. Agora temos a última pergunta que responde a pergunta desafio de hoje. E temos a 400 de... Calma, primeiro vamos ver a resposta. Vamos lá, o Jefferson pôr a pergunta 418 na tela. Uma pessoa que acreditasse um Deus... Não. Uma pessoa que acreditasse um de seus amigos morto, enquanto ele não esteja, poderia se encontrar com ele em espírito e saber que ainda vive? Poderia, nesse caso, ter a intuição ao despertar? Então veja só, alguém que pensa que seu amigo morreu, enquanto de verdade isso não aconteceu. Poderia esse que está pensando que o amigo morreu encontrar-se com ele no estado de espírito e saber que ele ainda vive? E nesse caso, ele poderia ter a intuição de que o amigo está vivo? Olha que interessante.
você sai do corpo, ai meu Deus, saudade do meu amigo, que eu acho que já morreu. Aí você abre o olho assim e tá a cara do seu amigo assim, escuta, Zé, eu tô vivo, viu? Eu não morri não. Liga pra eu, me procura lá, que tô morando na mesma rua, vai lá me ver. Aí você acorda assustado, fala, nossa, sonhei com fulano. E ele veio falar que ele tá vivo. Será que isso pode acontecer? É a pergunta desafio. Qual que era a pergunta desafio, Solange? No sonho... Alguém pode saber se seu amigo está vivo ou morto? Vamos ver então a resposta, para depois a gente ver os que ainda não lemos aqui a sua participação. O Jefferson põe para nós o slide 15, vamos lá. Como espírito, certamente pode vê-lo e conhecer sua sorte. Se a crença na morte do amigo não lhe é imposta como uma prova, ele terá um pressentimento da sua existência, como poderá tê-lo de sua morte. Ou seja, dá para você sentir se ele está vivo ou se ele já morreu através desses contatos durante o sono. Porém, se você tiver que ficar por uma questão de prova sem saber, aí você não tem como ser informado. Se o mundo espiritual bloquear isto, é porque você precisa ficar nessa dúvida. Mas se você não tem esse problema, pode acontecer que durante o sono você seja informado tanto de ele estar vivo quanto de ele já ter morrido. Bem, com isso nós chegamos ao fim deste tema, mas temos tantas pessoas que estão participando conosco. O José Carlos, que nos envia também saudações. A Eliane Valverde, ela está ouvindo aqui do bairro da Mooca e ela adora o nosso programa. Obrigado, Eliane. A Elaine Stroider, o Chico Xavier era acompanhado pelo Emmanuel no umbral para o esclarecimento e alertar as pessoas. É isso mesmo. A Elaine é de Vila Carrão. Obrigada, Elaine. Um abraço para Cláudia Sena Santos. A Claudinha. A Mi Clemente. A Mara Brugman. Ela também é daqui de Guarulhos, a Mara. E temos a participação da Ana Castilho, de Bauru. Ela diz o seguinte: a minha filha sonhou com minha tia no dia que ela desencarnou e viu até o vestido que ela usava. E minha filha só teve contato com ela quando criança, nem se lembrava dela. Olha que interessante o que ela está falando aqui. E olha, no livro Nos Domínios da Mediunidade, que nós também fizemos no Espírito da Letra, existe um capítulo em que a irmã que está desencarnando consegue sair do corpo antes de ir para o mundo espiritual e visitar a sua irmã num outro estado. E lá, a irmã que está dormindo sente a presença daquela que está em processo de desligamento e acorda assustada, vê um vulto parecido com o da irmã que estava na outra cidade, que ela não tinha contato mais há tempos, e fala assim, nossa, eu acho que a fulana morreu. Isso acontece. Está lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, um dos seus capítulos. Puxa vida, quantas coisas que nós estamos aprendendo nas obras de André Luiz, no Livro dos Espíritos. Vocês são testemunhas vivas, vocês participam dessas experiências, não é mesmo, Solange? Isso, vamos lembrar que as obras do Espírito André Luiz, que chegaram até nós, graças à mediunidade de Francisco Cândido Xavier, nós temos várias obras já lidas, comentadas, num programa que é muito legal, muito bacana, que se chama O Espírito da Letra. Lá, o André Ruiz faz a análise de várias obras. Nós já temos 8 livros lidos, comentados, e vale a pena vocês conhecerem, porque todas essas questões do Livro dos Espíritos, que é um livro mais filosófico, nas obras do Espírito André Luiz, você encontra muitos exemplos ligados a essas questões do Livro dos Espíritos. Então, vale a pena você ler, você vai compreender melhor o que se passa com a espiritualidade, como as coisas se relacionam entre encarnados e desencarnados. Então são obras belíssimas. E nós estamos agora fazendo o 9º livro, estamos bem já um pouquinho, ainda não chegamos na metade, mas é o Ação e Reação. É fundamental que você conheça esta obra, porque ela fala diretamente aos nossos comportamentos e as consequências dele, para atenuar, para abrandar, para diminuir nossos compromissos e sofrimentos, para cumprir nossas etapas evolutivas ou para piorar. Nós poderemos escolher. Então, entra lá no youtube.com/o Espírito da Letra tudo junto, ou assista aqui na TV Mundo Maior nos dias em que o programa vai ao ar. Não é, Solange? É isso aí, nosso chegamos tempo já no fim. foi. Gente, grande abraço. Visita espírita entre pessoas vivas, 2 vivos aqui. Que a gente possa nos ver no próximo Espiritismo Sem Mistério, não é? Obrigada pela participação, um grande Beijão. abraço e até lá. Tchau, gente. Tchau, tchau.
termina aqui. Espiritismo sem mistério.